Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Acredito que a maioria da humanidade não consegue viver sem este acessório tão essencial no nosso dia a dia. Estou falando do espelho. A descoberta do espelho é um marco importante na história da humanidade, pois o espelho é um objeto presente em praticamente todas as casas, sendo utilizado em uma infinidade de atividades do dia a dia. Mas você já se perguntou como os espelhos foram descobertos e como eles evoluíram ao longo da história? Os primeiros espelhos conhecidos foram feitos de água e materiais como bronze e obsidiana, que eram polidos para refletir a luz. Na Idade Média, os espelhos de vidro começaram a ser produzidos na Europa, tornando-se um símbolo de riqueza e prestígio. Com o avanço da tecnologia, os espelhos de vidro foram produzidos com maior precisão e limpeza, permitindo que fossem utilizados em telescópios e outros instrumentos ópticos. Hoje em dia, os espelhos são usados em uma variedade de aplicações, incluindo automóveis, espelhos de banheiro e outros produtos. Em resumo, a descoberta do espelho foi fundamental para o progresso humano e continua sendo um item essencial em nossas vidas cotidianas. Além disso, os espelhos também são um tema presente na arte e na cultura popular ao longo dos séculos. Na literatura, por exemplo, muitas histórias e contos de fadas incluem espelhos mágicos que concedem desejos ou revelam a verdade. Na arte, os espelhos têm sido usados como elementos de composição em pinturas e esculturas para criar profundidade e reflexão. Os espelhos também são um tema importante na ciência e na tecnologia. Eles são usados em telescópios para observar o espaço, em sistemas de segurança para monitorar ambientes e até mesmo em tecnologias médicas para auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças. Em suma, a descoberta do espelho é uma história fascinante que reflete a curiosidade e o progresso humano ao longo dos séculos. É um objeto que continuará a ter um papel importante em nossas vidas no futuro. Além de sua utilização prática, os espelhos também têm sido usados como objetos simbólicos e metafóricos em diversas culturas ao redor do mundo. Na antiguidade, os espelhos eram considerados objetos mágicos e sagrados, e eram usados em rituais religiosos e cerimônias. Na Grécia Antiga, por exemplo, os espelhos eram oferecidos como presentes para deusas da beleza como Afrodite. Na cultura ocidental, os espelhos também têm sido usados como símbolos de autorreflexão e introspecção. Em literatura e arte, os espelhos são frequentemente usados como metáforas para representar a alma ou a personalidade de uma pessoa. Em resumo, a descoberta do espelho tem sido fundamental para o progresso humano e continua sendo um objeto importante tanto na vida prática quanto na arte e na cultura. Apesar de serem amplamente utilizados e valorizados, os espelhos também têm sido alvo de superstições e crenças populares ao longo da história. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que espelhos quebrados trazem má sorte e que é possível se prender a alma de uma pessoa em um espelho. Algumas pessoas também têm medo de olhar para o próprio reflexo em espelhos escuros ou em quartos com pouca luz, temendo que possam ver coisas sobrenaturais ou espíritos. Essas crenças têm sido exploradas em muitos filmes de terror e contos de fadas, contribuindo para o ar mistério e medo que muitas vezes é associado aos espelhos. Em resumo, apesar de serem amplamente valorizados, os espelhos também têm sido alvo de superstições e crenças populares ao longo da história. No entanto, essas crenças são geralmente consideradas sem base científica, vistas como meras superstições pelos cientistas e pelo público. E aí, você consegue ficar sem um espelho? Obrigada por ficar até o final deste vídeo. Por favor, curtam, compartilhem este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo!